É, Bom dia pessoal, eu sou o Cláudio do canal Síndrome do Pânico e Vida. É, uma peculiaridade que geralmente a gente percebe no portador de distúrbio psicológico, todos, com poucas exceções, principalmente o portador da síndrome do pânico, é aquela situação de ficar aguardando que algo aconteça, que alguém faça alguma coisa. É um típico comportamento de quem tem uma fragilidade emocional e que fica no aguardo de que alguém ou algo resolva a situação para ele. Mal sabe ele que essas atitudes vão, né, afundando, enfronhando ele mais no distúrbio. Quanto mais ele fica esperando que algo de fora resolva, mais a pessoa vai tendo as sensações, os sintomas, os medos das coisas e dos lugares. Então, a autoobservação, né, a autocrítica, talvez fosse um grande caminho para que a gente siga para encontrar o equilíbrio tão esperado. Mas o que acontece? A gente faz tudo ao contrário. Tudo ao contrário. A gente se vitimiza, né? A gente entra na situação de coitadismo e faz com que todas essas circunstâncias que nos cercam, todas essas situações que nós geramos, vai cada vez mais nos jogando dentro do distúrbio. Então é preciso, primeiro, a pessoa se conscientizar disso, que é nele que está o equilíbrio, que é nela que precisa ser algo alterado, principalmente na parte comportamental no sentido de entender a doença, mudar o comportamento dela com relação à doença. Porque a gente observa, e isso eu falo em relação a mim também, em coisa de autoobservação, que a gente entra naquela situação lamentosa de ficar relatando sintomas, relatando efeitos, relatando dores, relatando tudo de negativo que a gente possa ter para justificar as nossas atitudes, esperando que alguém repita aquilo que a gente fala, né? A gente projeta no outro aquilo que a gente está sentindo. Aí, se a gente projeta no outro, por que a gente fica buscando nas redes sociais alguém que sinta como nós? É porque a gente espera que o outro concorde conosco. Porque quem não concorda já tem muito na nossa família, no nosso ciclo de amigos. A gente vai perdendo as pessoas, porque, vamos ser sinceros, as pessoas não nos suportam mais. É uma verdade dura de ser encarada. Mas é preciso que a gente se assenhore disso, que a gente assuma isso em nós, sem autopiedade, porque é uma peculiaridade nossa ficar com dó de nós mesmos, né? Nos sentimos coitadinhos, né? Nos sentimos inferiorizados, e aí vai juntando um punhado de outros distúrbios, acompanhando a síndrome do pânico, a depressão ou outro qualquer. A gente vai ficando com autopiedade, que é um distúrbio, com coitadismo, né? Com a dependência afetiva e emocional. Então, o distúrbio em si, os distúrbios em si,
é uma forma da vida nos convidar para a mudança. E a gente não entende isso. A gente fica naquela situação de coitadismo, de complexo de inferioridade. Quando as pessoas que nos cercam, que são raras, nos entendem, ótimo, né? Que às vezes já passou por isso, ou conheceu alguém que passou, elas vão nos dar assim, mas por tempo limitado também, porque as pessoas vão indo nos abandonam a nossa sorte. Mas a maioria das pessoas não vão entender e a gente tem que entender que elas também não estão preparadas para nos entender. E nós também não nos entendemos, como que a gente quer que os outros nos entendam? Então, é preciso que nós tenhamos esse pensamento. Precisamos ter essa atitude proativa de mudança, de compreender o outro também. Porque a gente fica esperando que o outro nos aceite, que o outro nos afague, nos dê o carinho, nos dê atenção. Mas isso aí não vai resolver nosso problema. A gente tem que ser sincero. O problema surgiu, é um fato, né? A situação está instalada, é um fato. Então precisa que a gente tome alguma providência. Ah, mas eu faço os tratamentos direitinho. Vou no psiquiatra, vou no psicólogo, faço as terapias, tudo direitinho. E não melhoro. Muitos falam isso, eu já ouvi. Então é porque precisa buscar outra alternativa. E às vezes a alternativa não está nem lá no outro, está em mim. E eu preciso alterar alguma coisa em mim. Deixar de ser muito dependente, de ter essa sensação de negativismo, de estar, né, perder a mania de ficar relatando coisas negativas, de ficar reclamando de tudo, né? Porque a gente atrai isso. Então, são mudanças que a gente precisa alterar, né? Como eu já falei em vídeos e também no anterior eu falei, a gente atrai, né, aquilo que a gente faz. Quando a gente faz muita coisa repetitiva, aquilo vai virando uma realidade. Se a coisa é negativa, a gente vai atrair coisa negativa. Se é positiva, com certeza vai ser positiva. E é muito comum, né? Aliás, muito comum, acontece sempre com o portador de distúrbio psicológico entrar numa fase, numa linha de coitadismo, de autopiedade, de reclamação, de falar só de doença, de falar só de coisa negativa, de falar só de tristeza, de falar tudo, e ver e assistir. Como que a gente quer cura, equilíbrio, se a gente só vive a doença, o desequilíbrio, o negativo? Não tem como. Existe uma lei no universo chamada lei de atração. Você atrai aquilo que você pensa e fala. Se eu falo só em doença, em tristeza, em negativismo, em sintoma, eu vou atrair. Eu serei o reflexo, né, da média daquilo que eu falo, do que eu penso. Eu vou vivenciar a média daquilo que eu vivencio e penso. Se eu vivencio e penso e falo só em doença, em tristeza, em coisa negativa, em negativismo, o que é que eu vou ter? Então, é preciso a gente mudar isso. Mesmo que a gente esteja sentindo, vamos vivenciar o positivo. Mesmo que eu esteja triste, vamos tentar substituir pelo alegre. Não é? Então, são substituições de pensamentos, de atitudes e de falas que vai trazendo para nós uma realidade compatível. Não vamos esperar saúde, equilíbrio, né? Se a gente só fala em tristeza, em doença, em dor e em desequilíbrio, né? Porque senão a gente vai vivenciar as idas e vindas a médicos, a terapias e a tudo que os distúrbios psicológicos traz a vida inteira. Quem realmente quer se curar
precisa mudar a conduta, precisa mudar a atitude, precisa mudar modo de agir, de pensar e de falar. Então, precisamos que nós nos autoanalisemos e vamos ver em nós o que eu estou fazendo de errado. Olha aqui, só uma sugestão. Tem pessoas que estão há 10, 15, 20 anos na mesma rotina, não muda. Então, o que custa a pessoa se esforçar, ter uma disciplina de mudar? E precisa que a pessoa seja sincera com ela mesma, porque se ela pensar assim, não, eu tenho 10 anos que eu estou sofrendo esses distúrbios, seja qual for. Mas as minhas atitudes sempre são as mesmas. Eu levanto de manhã e já começo a reclamar, que eu estou com a dor no braço, que eu estou com a dor na perna, e já vem aquele pensamento de tristeza, já vem aquele pensamento de doença, né? E assim vai, a gente sabe o roteiro sempre é o mesmo. Chega lá no final da noite, eu vou estar todo perturbado, com mais sintomas, e isso quando não eclode uma crise brava de ansiedade. Então, por que a pessoa não se disciplina, se compromete consigo mesma e fala, não, hoje minha atitude sempre tem sido linear, no negativo, no doentio, nas falas negativas, nos pensamentos destrutivos e coisa. Então, a partir de hoje, eu vou fazer um teste. Eu vou ficar um mês, ou 15 dias, ou 10 dias, substituindo isso. De manhã eu falo, estou sentindo uma dor aqui, mas não é nada, eu já senti isso ontem. Senti o mês passado, né? E substituir os pensamentos negativos positivos, palavras altruístas, palavras que nos elevem, e assim por diante, em todo o decorrer do dia. Repita isso no dia seguinte sucessivamente, por um período. Fique se auto-vigiando para não deixar que os pensamentos, atitudes e palavras negativas tomem conta. Faça isso por um período de 10, 15, 20 dias, para vocês verem se não vai mudar. O que nos traz o desequilíbrio, o que nos traz a doença, é as nossas atitudes, é a repetição, é vivenciar o negativo, o doentio, durante todo um período. Isso vai nos desequilibrando mais. Então, nós temos que trazer a nossa doença, as nossas dificuldades, para uma realidade positiva. Mudar algo em nós para mudar os sintomas, ou aquilo que a doença nos traz. Porque se nós continuarmos repetindo as mesmas coisas de 10, 15, 20 anos atrás, o que a gente vem fazendo já há muitos anos, as coisas negativas vão continuar repetindo como a gente faz. Não custa mudar, aliás, custar custa, mas é um custo benéfico. É um custo que vai nos levar ao equilíbrio. E tentar, para quem já está com desequilíbrio há tanto tempo, ter uma disciplina para que se autovigiar, né? Se autovigiar para não deixar que os pensamentos, os sentimentos, as palavras negativas vão tomando conta de nós durante o decorrer do dia, não é tão difícil assim. O pensamento negativo apareceu, opa, peraí, não, isso aqui eu vou mudar e faça alguma coisa para tirar aquilo. Entretenha a mente com uma coisa, porque nós também temos essa coisa, a gente tem uma coisa, um pensamento, uma coisa negativa, uma dor, um sintoma, a gente já vai e deita. E aí aquilo ali vai ficando na nossa cabeça, vai ficando. Então, a gente precisa reagir. Como se a cama, o sofá, né, fosse resolver a nossa situação. E não vai. Tá certo? Então, que Jesus nos proteja, nos ampare. Espero que tenha atingido o objetivo.